Ismael, um dos filhos de Abraão que é conhecido como o Esquecido. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e morava perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não conseguiu conceber e eles questionaram como essa promessa seria realizada. Em Gênesis 16:3, Sara, que ainda se chamava Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia Hagar, a quem ela lhe dá como uma esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Hagar, sua serva, a egípcia, e deu-lhe para seu marido Abrão para ser sua esposa. Mas todos os filhos nascidos desta união são considerados da esposa e não da serva, o que poderia ser uma forma inicial de parto de aluguel. Na antiguidade, era comum que uma mulher estéril oferecesse ao marido a uma serva que sustentasse filhos em seu lugar para assim concebê-los. Sendo assim, Hagar realmente teve um filho com Abraão. Quando Hagar soube que estava grávida, ela começou a desprezar Sara, e Sara precisou da ajuda de Abraão. Em Gênesis 16:4-5 diz: quando ela viu que havia concebido, sua senhora tornou-se desprezada em seus olhos. Então Sara disse a Abrão: meu erro está com você. Entreguei minha criada em seus braços, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezado nos olhos dela. O Senhor julgue entre você e eu. Abraão permitiu que Sara agisse como desejasse. Sara então maltratou Hagar, que fugiu dela. Sara, sendo estéril, obteve um filho de Hagar, chamado Ismael, e Ismael era legalmente filho de Sara. Contudo, isso não é explicado como Sara tratou Hagar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens em sua casa, incluindo escravos nascidos em seu domicílio e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael tinha 13. O nascimento de Isaque, filho legítimo de Sara e Abraão, agravou tensas relações entre Sara e Hagar. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Hagar e tentou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor lhe disse que o filho que ela carregava seria chamado Ismael. Mas o que Ismael quer dizer? Significa Deus ouve. Na verdade, o Senhor ouviu a angústia de Hagar. Gênesis capítulo 16, versículo 11. No entanto, a discórdia entre Sara e Hagar atingiu o seu auge no desmame de Isaque. Profundamente chateada, Sara pediu a Abraão que mandasse embora Hagar e seu filho. Mas Abraão considerava Ismael, que para ele era o filho que Deus lhe havia prometido. Na verdade, mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão questionou a necessidade deste nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 17:18, Abraão diz a Deus: ó, que Ismael viva diante de ti. Mesmo depois do nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara ao renegá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Este pedido de expulsão da criada e do seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das criadas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem causa válida. O fato de Abraão ter resistido a tal tratamento, organizado apenas sob a ordem de Deus, sugere que as ações empreendidas não estavam de acordo com os padrões da época. Pode-se perguntar sobre a ocorrência de Sara. Será que foi por causa de um ato de roubo por Ismael que ameaçou Isaque? Ou era simplesmente a sua existência que representava uma ameaça? Sara vê Ismael como um rival de Isaque, não por causa de qualquer ato que ele possa ter cometido, mas por causa de sua própria existência. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com o costume,
A rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais impressionante. Agar foi mandada embora com seu filho para o deserto. Gênesis capítulo 21, versículos 10 a 14. Portanto, ela disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeira com meu filho, ou seja, com Isaque. E o assunto foi muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não deixe que isso seja desagradável aos seus olhos por causa do rapaz, ou por causa de sua escrava. Tudo o que Sara lhe disse, ouça a voz dela, porque em Isaque será a tua descendência e chamado. Contudo, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é a tua descendência. Então, Abraão levantou-se de madrugada e tomou pão e água, e colocou-o no ombro dela. Ele deu-o junto com o menino para Agar e a mandou embora. Então ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Eles estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. Contudo, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele garantiu a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. O cumprimento desta profecia é relatado em Gênesis 25, 12 e 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Desde o início, os descendentes de Ismael foram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade com todos os seus irmãos. Assim, cumpriu-se a predição de Deus de que Ismael seria um homem asno selvagem. Sua mão estará contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade com todos os seus irmãos. Uma vez crescidos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos enterrando Abraão em Macpela, em Gênesis 25, 9. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles foram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu aos 137 anos, Gênesis 25, 17. Embora alguns árabes modernos possam ter suas origens em Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, contrariamente às reivindicações muçulmanas. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação, mesmo não sendo uma promessa que ele havia feito para Abraão. E além disso, seus descendentes puderam participar das bênçãos de Abraão, depositando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual, de algo que teria tudo para não dar em nada. Mas Deus agiu em tudo. Espero que você tenha gostado e lhe convido a fazer parte de nosso canal se inscrevendo para não perder os próximos conteúdos. Que Deus te abençoe. Abraços.